No JBN de hoje, você vai ver que o Senado aprovou um projeto de lei que suspende o ajuste anual do preço de medicamentos e de planos de saúde por causa da pandemia. E o nosso comentário de hoje é com o Padre Jesus Flores, que vai falar sobre a flexibilização diante da pandemia do novo coronavírus. E nós ainda vamos dar algumas dicas para você aumentar a sua produtividade no home office. Você vai ver que é preciso criar uma rotina e separar um ambiente específico para o trabalho. Além disso, o Silvanei José vai trazer para a gente as últimas notícias do Papa Francisco direto do Vaticano. O JBN desta quarta-feira, 3 de junho, já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. A gente começa falando que o Senado aprovou um projeto de lei que suspende o ajuste anual de preços de medicamentos por 60 dias e de planos de saúde por 120. Foram 71 votos a favor e 2 contrários. Agora a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O autor do projeto é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Na justificativa, ele afirmou que é importante evitar o aumento de preços em um momento em que os efeitos econômicos causados pela crise do coronavírus têm provocado uma perda significativa da renda das famílias pela necessidade de isolamento social, que faz com que os cidadãos percam seus empregos ou tenham seus salários reduzidos. A proposta do relator suspende os reajustes dos planos privados de assistência à saúde de qualquer modalidade e forma de contratação, inclusive por mudança de faixa etária. Depois do término do prazo de 120 dias, poderão ser adotadas medidas adicionais, voltadas para a preservação do equilíbrio econômico dos contratos. E nesta mesma sessão estava prevista para ser feita a votação da chamada Lei das Fake News, mas sem acordo entre os senadores, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, decidiu adiar a votação da pauta para a semana que vem. E chegou a hora do nosso comentário de hoje. Como toda quarta-feira, quem fala para a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. O tema de hoje é a flexibilização diante da pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar. Flexibilização. A ordem agora é flexibilizar. Autoridades públicas e a população exigem o abandono do isolamento social, a volta à vida normal e ao trabalho. Alguns países estão no processo de volta ao trabalho. Com responsabilidade, fizeram a lição de casa e podem retomar a vida sem maiores riscos. É o caso da Nova Zelândia, da Eslovênia, da Finlândia, da China e Coreia do Sul. Outros, como o Brasil, querem voltar sem a mesma responsabilidade. A situação da pandemia no Brasil ainda é crítica, é grave, está em plena expansão. Dou um exemplo. No dia 19 de maio, o Brasil contava com 271 mil infectados e 17 mil mortos. No dia 2 de junho, já são 551 mil infectados e 31 mil mortes. Diante desses números, a flexibilização é responsável? Não sei. Cito uma grande autoridade, Dr. Riad Younes. Parece que logo estaremos de volta ao trabalho. Boa notícia potencial para a economia, mas com riscos reais. Não tenho certeza se esses riscos foram colocados honestamente na equação pelas autoridades federais, estaduais e municipais. É bom pensar.
E chegou a hora da gente fazer um giro para ver o que é destaque pelo mundo. Acompanhe. Em Paris, cafés e restaurantes reabriram depois que a França começou a reduzir as medidas de bloqueio impostas pelo coronavírus. O governo permitiu que os estabelecimentos abrissem terraços ao ar livre e permitiu banhos de sol nas praias. As calçadas foram invadidas pelos comerciantes, que queriam aproveitar os espaços para maximizar o número de mesas que podiam colocar. Cada um deles deve enviar sua nova configuração às autoridades locais pela internet antes de reabrir. Depois de uma inspeção, o retorno é autorizado. Em Milão, os italianos aproveitaram a flexibilização dos regulamentos de bloqueio para se deslocarem entre regiões. Na estação ferroviária central, muitos trabalhadores pegavam trens para retornar às casas dos pais e finalmente encontrar os parentes pela primeira vez em 3 meses. A partir de hoje, a Itália permite o trânsito em todo o país. A medida causa apreensão entre alguns governadores regionais, que temem desencadear novas áreas de contágio em outras regiões. E no Brasil, as lojas reabriram e os moradores voltaram às ruas do Rio de Janeiro nesta semana, depois que as autoridades locais anunciaram um retorno gradual da atividade econômica. Mas para muitos não é um retorno à normalidade, depois que as infecções confirmadas por coronavírus no Brasil superaram os 530 mil casos. O governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou que o uso de máscara facial é obrigatório em espaços públicos e locais turísticos como o Cristo Redentor devem permanecer fechados até 21 de junho. O cardeal Sérgio da Rocha, nomeado novo arcebispo de São Salvador e primaz do Brasil, desembarcou ontem à tarde na Bahia. Dom Sérgio vai tomar posse na próxima sexta-feira, dia 5. Assim que desembarcou, ele fez um vídeo falando pra gente sobre a gratidão e a expectativa desse momento. Vamos ver como foi. Eu me alegro e agradeço a Deus a oportunidade de estar chegando para iniciar uma longa caminhada, assim espero, participando da vida dessa família querida que eu já aprendi a amar, porque tenho me sentido amado desde o primeiro momento pelo povo querido de Salvador e da Bahia. Minha gratidão muito sincera a Dom Murilo, a Dom Estevam, que aqui estão para me acolher em nome da Arquidiocese, mas minha gratidão a todos que de alguma maneira estão unidos nesse momento em oração, suplicando pelo novo arcebispo, que tenha a força, a graça de Deus para poder cumprir fielmente a sua missão. Deixo um grande abraço a todos e a minha bênção. A bênção que eu peço a Deus para todos nós, a bênção que eu peço a Deus para você que está unido a nós nesse momento, contando sempre com a intercessão de Nossa Senhora, mas também da nossa querida Santa Irmã Deus. Amém. Dom Sérgio, eu lhe digo, bendito que vem em nome do Senhor. Você está sendo acolhido com os corações de toda essa arquidiocese. Eu tenho certeza que você se sentirá bem aqui em casa. É um povo muito alegre, acolhedor, fique à vontade. E essa circunstância vai obrigá-lo a ir assim, ao encontro de cada pessoa, de cada família, de cada casa. Mas isso haverá tempo para isso, o Senhor tudo dirá ao fim. Aqui se o acolhe. É o Senhor Bom Jesus do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição da Praia e esse povo tão amado. Fique à vontade. Muito obrigado, eu agradeço que já me sinto em casa desde o primeiro momento aqui da acolhida, mas já na nomeação senti muitas manifestações carinhosas de acolhida e continuo a experimentar isso desde esse momento aqui de chegada, na presença aqui desses irmãos queridos. E é claro que não podendo nesse momento abraçar cada um como gostaria, mas vai meu abraço, vai a minha oração, vai a bênção de Deus para mim. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos falar sobre as rotinas produtivas durante a pandemia. Você vai ver que é preciso separar um ambiente específico para o trabalho. E nós ainda vamos conferir as últimas notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Muitas empresas têm adotado o trabalho em casa, o chamado home office. Mas para que a rotina se torne verdadeiramente produtiva, é preciso criar um hábito de separar um ambiente específico para o trabalho. É o que mostra a Daiane Rodrigues na reportagem que você confere a partir de agora. Estávamos acostumados a ter uma rotina de compromissos e tarefas, mas de repente o expediente em sua maioria passou a ser de casa. Algumas pessoas encontraram muita facilidade nisso, já outras encontraram dificuldade para gerenciar o tempo e as rotinas produtivas em casa. E para aprender um pouco sobre como trabalhar em home office, nós vamos conversar com a Carolina Vieira, que é jornalista. Carolina, obrigada por nos receber via Skype, né? Uma forma diferente de conversar agora. E para começar, eu queria que você nos falasse então, Carolina, quando você começou essa rotina de trabalho em casa, qual foi a principal dificuldade que você encontrou? No começo foi um pouco complicado, porque quando a gente está em casa, a gente sente que ali é um ambiente de descanso, é um ambiente de lazer. Então eu acho que a maior dificuldade, na verdade, é você criar uma rotina de trabalho, criar essa disciplina com os horários, né, com as tarefas dentro de casa e as tarefas que você tem que fazer do trabalho também, porque as coisas às vezes se misturam muito e aí você precisa realmente gerenciar isso e criar uma rotina que funcione para você. Essa questão da rotina de trabalho é uma coisa muito particular. Então a pessoa tem que se observar, testar algumas possibilidades e ver realmente o que funciona melhor para ela. E você que agora já está acostumada a trabalhar em home office, então qual dica você dá para quem precisa trabalhar de casa? Como montar aí uma rotina ideal? Olha, eu acho que a principal dica, e talvez seja a dica mais importante, é a pessoa se conhecer. Porque cada um de nós tem um biotipo, um cronotipo, na verdade, né? Então, assim, tem pessoas que se sentem muito produtivas à tarde, tem pessoas que se sentem produtivas de manhã, tem pessoas que são produtivas à noite. Então, você entender como o seu corpo funciona, como o seu nível de concentração e energia tá ao longo do dia, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, muito matinal. O horário que eu escolho para fazer as coisas, as tarefas mais difíceis ou que exigem mais concentração, igual escrever texto, né, fazer às vezes um contrato, alguma coisa nesse sentido, eu faço de manhã, que eu sei que é quando o meu nível de energia e concentração está mais alto. Carolina, muita gente encontra dificuldade em relacionar a rotina de trabalho com as tarefas domésticas e também o descanso, porque a gente precisa descansar, ninguém é robô. Como que faz isso? Como que a pessoa consegue controlar isso? E isso também deve ser feito no fim de semana para a pessoa acostumar o corpo? Eu acho que uma das coisas mais interessantes para você fazer, para você conseguir criar essa rotina, é ter um ambiente de trabalho separado. Mesmo que não precisa ser um cômodo inteiro. Aqui a gente tem um quarto que é o nosso home office. Não precisa ser um cômodo todo, mas um espaço de trabalho, uma mesa de trabalho, um momento ali que você senta e que você entende, seu cérebro vira a chavinha de que você está trabalhando. Separar esse espaço de trabalho, uma mesa. Se essa mesa, se você tiver a possibilidade de colocar ela em outro lugar, eu orientaria a colocar ela perto de uma janela, porque a iluminação natural, a luz natural também ajuda a gente ali a se manter acordado. Então, não trabalhar do sofá, não trabalhar da cama, não trabalhar de um lugar desconfortável, separa ali uma cadeira boa, confortável, uma mesa, coloca num ambiente interessante, converse com os seus familiares, com as pessoas que moram com você, para que elas entendam o momento que você está disponível ou não, né? Então, assim, as pessoas que moram com a gente, principalmente quem tem criança, também precisam entender qual que é o momento que a gente está disponível para conversar, qual que é o momento que a gente está ali trabalhando focado. O uso de fone, para quem tem mais pessoas dentro de casa, pode ser uma boa. Você pode negociar, por exemplo, com seus filhos. Quando eu tiver de fone, eu tô concentrada, então a mamãe não pode conversar agora. Ou o papai, né? Então, quando não tiver, que você tá aberto para conversar, para tirar dúvida, para relacionar também com as crianças que exigem muita atenção. Mas no geral é isso, é você entender qual que é o horário que você se sente mais disposto, mais produtivo e tentar puxar isso
para a sua rotina. Carolina, muito obrigada mais uma vez por nos receber. Com certeza suas dicas vão ajudar muita gente aí nesse tempo de pandemia. Que coisa boa, fico feliz de ajudar. Muito obrigada a vocês pelo convite. E agora nós vamos conferir as principais notícias do Papa Francisco. Quem traz as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Na manhã do último domingo, solenidade de Pentecostes, antes da celebração eucarística, o Papa Francisco abençoou uma ambulância para os pobres de Roma. Trata-se de um novo dom do Santo Padre confiado à esmolaria apostólica em favor dos mais pobres, em especial para quem não tem moradia fixa e vive as dificuldades da rua e busca refúgios nas proximidades do Vaticano ou em alojamentos improvisados em Roma. A ambulância, que tem a placa SCV, Stato della Città del Vaticano, Estado da Cidade do Vaticano, faz parte da frota utilizada no interior do Estado do Vaticano e foi colocada à disposição pelo governatorato, exclusivamente para assistir e socorrer os mais pobres, que são os mais invisíveis junto às instituições. A ambulância se acrescenta a outras iniciativas de assistência médica da esmolaria apostólica ativas já há alguns anos, como o poliambulatório móvel, que é utilizado principalmente para oferecer tratamentos aos mais pobres e marginalizados nas periferias de Roma. Ou ainda o ambulatório Mãe da Misericórdia, que se encontra sob a colunata de São Pedro e oferece a primeira triagem aos sem-teto ou às pessoas sem assistência de saúde. Esse ambulatório continua a prestar serviço também durante o longo período de lockdown para a emergência da Covid-19. Entretanto, o sorriso e olhar de João Paulo II darão as boas-vindas na esmolaria apostólica. O sorriso que doou ao mundo e o olhar cheio de luz de João Paulo II se reencontram numa única obra realizada em mármore de Carrara, com 85 centímetros de diâmetro e que foi colocada na entrada da esmolaria apostólica. Ela está localizada acima de uma estátua de Jesus de tamanho natural, representado como um morador de rua deitado sobre um banco. A obra deveria ter sido inaugurada por ocasião do centenário de nascimento do Papa Wojtyła, mas a pandemia do coronavírus atrasou todo o processo. Ela foi abençoada pelo cardeal esmoleiro do Papa, Konrad Krajewski, e realizada pelo escultor Marco Augusto Dueñas. O espanhol já havia produzido outras obras para o Vaticano, como a estátua de Santa Rafaela Maria, fundadora das Servas do Sagrado Coração de Jesus, e também aquela de São Marom, pai da Igreja Maronita. O cardeal Krajewski explica que, na entrada do espaço que se ocupa da caridade, é muito bonito que se encontre a imagem de João Paulo II. Foi graças a ele que, em 1988, aqui no Vaticano, foi aberta uma casa para os pobres, Dom de Maria, confiada depois às irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Hoje, como no dia da inauguração da casa, se propagam as palavras de João Paulo II, como disse naquela ocasião o Santo Pontífice. O amor a Cristo não pode não nos envolver profundamente, todos no amor aos irmãos. O Evangelho é tudo e só aqui. Não palavras, mas fatos. Reabrem os museus vaticanos. A última segunda-feira foi um dia de festa para os museus vaticanos que reabriram aos visitantes após 80 dias de fechamento. 1.600 pessoas, sobretudo as famílias romanas e da região do Lácio, aproveitaram a oportunidade única, conforme sublinha a diretora Bárbara Jatta, para admirar obras-primas universais sem a multidão de turistas dos últimos anos. Segundo a diretora, as reservas também serão muitas nos próximos dias, quando reabrirem também os jardins vaticanos e as vilas pontifícias de Castel Gandolfo. E com o olhar agora para o nosso pedaço de Brasil, aqui em Roma, como definiu o Papa São João Paulo II, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, na última segunda-feira, nomeou o novo reitor do Pio Colégio.
Trata-se do padre José Otácio Guedes, do clero arquidiocesano de Niterói, no Rio de Janeiro, pertencente ao Regional Leste 1 da CNBB. O novo reitor substitui o padre Geraldo dos Reis Maia, do clero arquidiocesano de Uberaba, que foi nomeado reitor do Pio Brasileiro em 2014, ofício que vem desempenhando desde então. O Colégio Pio Brasileiro foi inaugurado em 1934 com a finalidade de proporcionar aos futuros sacerdotes brasileiros formação sólida nas melhores instituições eclesiásticas de ensino de Roma. Atualmente o colégio recebe padres para os diversos cursos de pós-graduação oferecidos na capital italiana. Foi durante mais de 80 anos administrado pelos jesuítas. Em 2014, tendo o padre Geraldo como reitor, a direção foi assumida por padres diocesanos. Agora, 6 anos depois, uma nova equipe, também de padres diocesanos, está sendo formada para a direção do colégio. Bem-vindo ao novo reitor e o nosso obrigado, padre Geraldo, pelo seu grande trabalho aqui em Roma. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. E antes de ir embora, eu quero falar com você, associado da AFIP, sobre a carta do mês de junho do Padre Robson. Ela já deve estar chegando aí na sua casa. Nela você vai encontrar um texto de motivação que é escrito pelo próprio Padre Robson. Também tem testemunhos lindos de devotos que tiveram suas vidas transformadas graças ao Pai Eterno. Também tem sugestões de leituras bíblicas para oração e reflexão. São muitas mensagens de fé, esperança e amor. E junto com essa carta vem também o boleto para você fazer a sua contribuição. É sempre bom lembrar que a doação é espontânea e o valor é o que o seu coração inspirar. Se a carta ainda não chegou, mas você já quer fazer a sua contribuição, já quer deixar a sua ajuda, existem outras opções também, como a transferência bancária. Você pode escolher entre qualquer uma dessas contas que estão aparecendo embaixo aí da sua tela. Pode ser pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. Além disso, a AFIP também está utilizando esse código que está no cantinho da sua tela. Basta você pegar o seu celular e apontar ela para esse código que está aparecendo, ele chama QR Code, que ele vai te levar direto para a página de doações do nosso portal. Aí você vai ter acesso a 2 formas de contribuição. O boleto, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular mesmo, e a outra opção é o PayPal, que é uma forma de pagamento que usa o cartão de crédito. É bem fácil, mas se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma dessas informações que eu falei para você, é só você ligar para cá. O telefone da AFIP é o 62 3506 9800, tá certo? Caso você ainda não seja associado, você pode fazer o seu cadastro também por esse telefone aí ou pelo nosso portal, que é o paieterno.com. Fazendo isso, você ajuda essa obra que precisa muito da sua contribuição, tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um abraço para você, se cuide e até lá.